Se você tem a sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 ao 7. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Queriete, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quero que você pense nisso. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Lucas capítulo 12, versículo 24. Jesus falando agora, e ele diz assim: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam. Agora, o Senhor podia ter usado qualquer tipo de pássaro, pois Ele criou todos, conhece a todos, mas Ele escolheu um comum, o corvo. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Quero usar como tópico, pregando por alguns minutos nessa noite, o corvo, e acho que podemos colocar até no plural, os corvos. Quero usar do contexto de duas direções que eu creio que Deus me deu. Aquilo do ponto de vista do cristão que pensa: Deus não pode me usar, não sou nada, é impossível. E Satanás te diz que não há esperança para você também não. E quero usar na veia também da pessoa que não é salva, que se afundou no pecado. Eles sentem que a vida deles é um desperdício, é abusada, que eles não têm razão nenhuma para viver hoje em dia. E existem muitas pessoas me assistindo pela televisão dessa forma. Os corvos, por favor, abaixe sua cabeça. Pai, enquanto ministro nessa noite, faço isso em nome de Jesus. Quero te lembrar que dependemos exclusivamente, totalmente do Senhor. Quero te lembrar, ó Deus, que eu não posso fazer isso sozinho. Eu dependo totalmente, absolutamente do Senhor, da tua unção, do teu Espírito. E eu peço por essa unção, não somente sobre minha pessoa, para que eu venha manejar a palavra de Deus exatamente como deve ser, mas também sobre as pessoas que estão aqui, os que assistem pela televisão, aonde quer que eles estejam. Pai, eu peço tudo em nome de Jesus, e todos dizem amém. Eu li a respeito disso na revista Times e vi a foto também no jornal Newsweek. E agora, em uma das terras mais estéreis do mundo, Quênia, no leste africano, eu estava ao lado do piloto, vendo ele desligar os motores para pousar. Não tinha nenhuma pista embaixo da gente, era só apenas uma faixinha, estrada de terra, no meio do mato. Enquanto chegávamos perto daquela terra seca, estéril, poeirada, aonde iríamos pousar, olhei para a tamanha seca do lugar aonde iríamos pousar. Dava para ver o tanto de poeira que se amontoava dessa vila no coração da África. E eu vi também uma parede, como se fosse assim de espinho, mais ou menos 12 pés de altura, construídas
para que os animais selvagens não entrassem, né, para tentar comer as crianças e tal. Eventualmente milhares apareciam ali. E aonde as crianças pudessem dormir à noite, dormir em segurança. Algumas horas depois eu ia segurar um garotinho em meus braços. Eu não sabia a idade dele, não dá para ver. A experiência dele tinha sido tão terrível que ele só falava algumas palavras. Nunca aprenderam o nome dele, pelo menos até a época que eu estava lá. Chamávamos ele de Iolo. E eu cheguei até aonde estava o missionário e sua esposa, aonde era a casa deles, vamos dizer assim. Uma casa com o teto fino e um calor que chegava até 50 graus, quando era meio-dia, na hora mais quente do dia. E eu estava conversando com esse missionário que eu tinha acabado de conhecer. Tinha vivido naquele inferno fazia 5 anos. E ele estava me falando sobre esse garotinho em meio aos centenas e até milhares deles. Ele me falou como um dia bem cedo ele encontrou ele, seu irmão e a irmãzinha dele e a mãe deles, deitados no chão na frente das escadas da casa dele. A mãe falou poucas palavras e disse para ele que há muito tempo atrás tinha acabado a comida. E para tentar ajudar as crianças, pegaram as crianças, né, garotinhos, 5, 6 anos de idade. Saíram correndo com os 3 deles para a pequena enfermaria que eles tinham ali. E deram de comer a eles. 2 deles abriram os olhos e viram. Estou falando de pessoas que não comiam faziam meses. Senão uma mordidinha aqui, outra mordidinha ali. Olharam à volta deles e morreram. Um sobreviveu, não sabe nem o que aconteceu com a mãe, parece que ela sumiu. Estive ao lado daquele missionário. E naquele lugar solitário, eu olhei para essa garotinha que estava com ele, criada em meio a esse inferno, que a revista Times diz que mais de 1 milhão de africanos morrerão por causa da seca e da fome. Estive ao lado da pequenina igreja que ele estava tentando construir. E ele disse: irmão Swager, eu não sei por que é que Deus me chamou para cá, eu não sei, não entendo. E eu perguntei a ele: você vai ficar quanto tempo? Ele olhou à volta dele. Os montes eram áridos, não tinha nada verde que ele podia ver, nada crescendo, senão espinhos. E ele falou: até quando Deus mandar embora. E ele me falou um pouco sobre ele mesmo e falou que ele nunca sentiu que Deus pudesse usá-lo. Parecia não haver uma forma possível disso acontecer. Ele não era talentoso, de acordo com as palavras que ele disse. Eu não o conhecia senão pelas poucas palavras que ele me falou, mas ele tocou minha vida e meu coração. Por que é que Deus me colocou aqui? E eu sou a única esperança para muitos desses milhares de africanos que estão vindo de tudo que é canto para tentar encontrar um pouco de comida e um pouco de bebida. Agora, se o mundo tivesse notado aonde esse homem estava, eles teriam ignorado. Ele não faria diferença. Pelo menos na visão do mundo, ele não era nada. Mas nessa Bíblia, nós vemos que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Não são muitos sábios ou nobres que são chamados, mas Ele escolhe os fracos. Ele escolhe aquilo que o mundo olha e pensa que é absolutamente sem esperança. Elias era um dos homens mais poderosos de Deus que já viveu em toda a história.
E ele falou com o rei Acabe e disse para ele: não vai chover de acordo com as palavras que estou dizendo para você, até que eu mande chover. Esse homem que tinha tanto poder que é indescritível. E os céus então ficaram como bronze, e a terra literalmente só crescia pó. O que era verde sumiu, e todos os lagos secaram, e os céus ficaram de bronze. Enquanto Deus falava através desse homem, e a palavra do Senhor vinha através dele. E quando Elias saiu, e Deus falou para ele para ir até o ribeiro de Querite, que é ao lado do Jordão. E ele disse: alimentarei você lá, e você pode beber da água que vai vir desse ribeiro. E interessante é que Deus usou um corvo para alimentar Elias. Agora, ele podia ter usado uma águia, podia ter usado cardeal, podia ter usado um pássaro que canta, podia ter usado qualquer coisa que ele desejasse, mas interessante que ele escolheu um corvo. Um corvo que na palavra de Deus diz que era um animal impuro. Um corvo que, quando o povo judeu vinha oferecer sacrifícios, de uma pombinha, um pombinho, não podiam oferecer um corvo, pois era impuro. O livro de Levítico diz que ele era impuro. E de alguma forma, ainda assim, Deus escolheu um corvo para alimentar o maior profeta do mundo naqueles dias. Agora, é interessante, eu quero usar essa passagem nessa noite. Quero tentar mostrar a todos que estão aqui que Deus pode te usar. Não importa quem você é. Você pode não poder cantar, você pode não poder tocar um instrumento musical, você pode não ter o dom da voz ou várias coisas que outros podem imaginar que seja absolutamente desejável, e Satanás pode dizer que não há esperança para você. Satanás pode dizer que você não é nada. Olha, uma das maiores armas de Satanás é de colocar em uma pessoa uma complexidade onde você acha que não há por que tentar nada, pois você não vale nada. Isso vem direto das trevas. Mas eu acredito que interessante é que Deus usou esse corvo, essa ave impura, um corvo, para nos ensinar algo. Para nos mostrar que Ele nem sempre usa somente aquele que tem uma boa aparência ou que é considerado de muito valor, mas pode usar um corvo também. E ainda bem que Ele faz isso, porque isso me inclui também. Agora, nos últimos anos, tivemos movimentos inteiros que apareceram para basicamente acabar com problemas. O que você quer dizer, Jimmy? Ouvimos as histórias que nos dizem que se falarmos as fórmulas corretas, falarmos as coisas corretas, se acreditarmos em Deus como devemos, não temos que ter mais problemas ou dificuldades. Tudo vai ser uma caminhada no parque daqui em diante, tudo vai ser lindo se você fizer as coisas certas de acordo com o que eles dizem que a palavra diz. Na verdade, o primeiro detalhe é que essa não é a verdade. Você pode repetir tudo que é fórmula que você quiser, pode orar até o seu cabelo ficar branco, você pode fazer tudo o que quiser, mas ainda vai ter problemas. Você ainda vai passar por dificuldades, você ainda vai ter coisas que te atrapalham. Você está em uma batalha, santo. Existem dificuldades no meio do caminho. Satanás não simpatiza com o que você está fazendo. Você encontra situações que o diabo é repreendido, mas não é prendido. E eu não tenho tanta certeza que seria bom para nós, ainda se tivéssemos alguma fórmula mágica que eliminasse todos os nossos problemas. Ouviu bem?
E eu não estou negando o poder de Deus respondendo oração, claro que não. Ele é um Deus que opera milagres. Ele podia colocar Elias em uma mansão, mas colocou ao lado de um ribeiro. Podia ter colocado Jonas em Nínive, sendo arrebatado, como foi com Filipe, mas fez isso através da baleia. Ouviu bem? Então eu não tenho tanta certeza se você pode estalar os dedos e todos os problemas somem. Não sei se seria bom ou ruim para você. Não tenho certeza que seria bom. Porque de uma forma ou de outra parece que meio que precisamos dessas coisas para que continuemos equilibrados espiritualmente, orando como temos que estar diante de Deus. Claro que Satanás traça seus planos contra nós, mas é algo maravilhoso como quando ele tenta nos parar, Deus usa às vezes as coisas mais estranhas para nos ajudar. E nós santos, nós entramos em um modo que, olha assim, deixa eu ver como explicar, que nós, o batista, o metodista, eles dizem, aqueles pentecostais ali, não sabem de nada, bando de fanático. Nós, pentecostais, falamos, aqueles pobres batistas, metodistas e presbiterianos, não sabem de nada. E todos nós juntos falamos, aqueles pobres católicos ali, eles não sabem de nada. E todos nós nos ajuntamos e falamos, aqueles pecadores ali não sabem de nada. Mas quando Deus olha para nós, Ele não vê um batista, ou um assembleiano, ou um católico. Vai doer em alguns católicos aqui, mas Ele não vê você. Ele não vê um metodista ou presbiteriano, Ele apenas vê uma alma que está necessitada de Deus. É o que Ele vê. Quando Ele olha para nós que somos salvos, Ele olha para nós que chegamos até Ele, Ele olha para um pecador, para quem Ele está tentando trazer para Ele. Pensamos que somos santos, mas Deus olha para nós um pouco diferente de como olhamos para nós mesmos. E muitas vezes Ele pode usar um corvo para ajudar na sua obra. Mas olha, quando a minha família aceitou a Jesus em 1939, tão perdido no pecado. E olha, eu tinha 4 anos de idade, não entendia nada e era um bebê. A minha mãe e o meu pai nunca tinha nem visto a Bíblia. Isso é difícil de imaginar. O meu filho foi criado com a Bíblia no colo dele ou perto dele constantemente. Desde criança, escutam histórias bíblicas, atrás de histórias bíblicas, assim como vocês aqui. Mas o meu pai não sabia nada da Bíblia, minha mãe também não. Meu pai nunca tinha entrado em uma igreja, minha mãe acho que tinha ido a 2 funerais na igreja, só isso. Perdidos, longe de Deus, falidos, buscando, tateando em um mundo que não sabia nada de Jesus. E 2 mulheres vieram para a nossa comunidade para construir uma igreja. Você não ia para aquela parte do mundo para construir nada, amigo. Você ia ter ido para Toronto, para a grande cidade. Você não ia para onde eu estava. Lá atrás das ruas, lá no fundo do fundo. Deus teve que olhar no mapa para achar. Mas 2 mulheres vieram. Agora, meus irmãos e irmãs batistas, calma aí. Eu sei que Deus não pode chamar uma mulher para pregar, mas 2 escapuliram. Você tem que ler as cartas que eu recebo. Você tinha que ler algumas das cartas. Olha, qualquer dia eu vou fazer um livro com elas, viu? Me escreve, me chama de tudo que existe nessa terra.
e assina, em nome de Jesus. Aí depois escreve de novo e fala, perdão. Mas duas mulheres, uma mãe e uma filha, uma menina de 17 anos, arrancando grama com as mãos, em um lote vago, para construir uma igreja, sem dinheiro, em meio à depressão, as pessoas tinham fome, não tinham trabalhos, não havia comida, não havia nada. Para te mostrar como Deus usa os corvos, essas duas mulheres estavam tirando grama dali, limpando o lote para levantar uma tenda. E toda a minha família seria salva naquela igreja, toda a minha família aceitaria Jesus ali, quando eventualmente ela foi construída. Mas Deus trouxe um corvo, entendeu? Ele sempre tem. Um dos maiores pecadores na cidade. Nunca tinha pisado na porta de uma igreja, nem sabia o que era uma Bíblia, cheio da grana. Era o meu tio. Minha mãe deu meu nome por causa dele, nasci na casa dele, em 1935, 15 de março. Carrego esse nome comigo, Jimmy Lee. Eu não gosto, nunca gostei, mas tenho carregado comigo faz 47, 48 anos, viu? Minha mãe pensou que ia deixar algo para mim na herança. Não deixou nada. O Jerry Lee também é por causa dele. Ninguém ganhou nada. Glória a Deus. Mas ele parou a caminhonete dele. Ele tinha várias casas, milhares de acres de terra, poços de petróleo soprando ouro negro. Olha, Deus tinha o corvo pronto. Ele apareceu na hora perfeita e viu essas duas mulheres arrancando grama com a mão, parou a caminhonete, saiu para perguntar o que elas estavam fazendo. Elas olharam para ele sem saber que estavam conversando com o homem mais rico da cidade. Aleluia. E ele perguntou, o que você está fazendo? Eles falaram, estou limpando o lote com as mãos. Ele falou, é só isso que nós temos. Aí ele perguntou, o que vai acontecer aí? Veja bem, aquele lote era do outro homem rico da cidade, entendeu? E ele e o meu tio eram inimigos. E ele perguntou, o que você vai fazer aí? Eles falaram, vamos construir uma igreja. Você vai construir o quê? Duas mulheres, uma mãe e uma filha, uma menina vai construir igreja? Isso mesmo. Quanto vocês têm? Não temos nada. Quem te enviou? Pensou, ele tem que ser burro, viu? A mulher se levantou e falou, Deus nos mandou. Aleluia! Glória! Agora o mundo não entende isso. Olha só, o mundo não pode entender isso. Ela disse, Deus nos mandou. O meu tio levantou ali morrendo de medo. Ele deu milhares e milhares de dólares para construir aquela igreja. Eu estava lá quando tudo começou. O meu tio colocou o chão, colocou as paredes, construiu os cômodos para a escola dominical, colocou o teto, pintou, tudo que precisava, montou o púlpito, o banco. Olha, ele nem conhecia Deus, ele era um corvo. Deus disse que os corvos vão dar de comer a Elias. Aleluia! Os corvos vão alimentar Elias. Louvado seja Deus. Louvado é o nome de Jesus. Estou começando a me alegrar, segura aí. Olha só, Deus pega aquilo que pertence a Satanás, pertence a alguém impuro, que Deus diz que não é digno de entrar em minha presença, e Ele usa ele para avançar o reino do Todo-Poderoso Deus. Os corvos alimentaram Elias. Glória a Deus. Deus não mandou uma pessoa pentecostal orando em línguas, gritando glória com $2 no bolso. Ele não mandou um pássaro cantante como um pássaro batista, ou quem sabe um pássaro cantante metodista, ou um pássaro católico. Que pia o dia inteiro. Ah, eu te amo, viu?
Mas ele mandou um corvo impuro que não era regenerado, não era salvo, não era convertido também não. Aleluia, eu fico feliz demais. Eu gosto de pegar o que era do capeta. Outro dia um membro da máfia nos escreveu. Um membro da máfia era judeu. Ele viu nosso especial em Israel. E ele disse: eu não acredito que um rapaz aí do sul ama os judeus. E ele era judeu. A secretária escreveu e disse: ele acabou de dar $400 mil para um clube de arte. E ele quer contribuir com você. Agora calma aí, viu? Ele ainda não deu nem $1. Mas qualquer hora ele dá. Qualquer hora ele oferta. Oh glória! Aleluia! Escuta aqui, santo. Quando aquele corvo apareceu para Elias, Elias não olhou e levantou o nariz santo e falou assim: você não chega perto de mim, eu sou intocável, você é corvo. Ele pegou o que o corvo trouxe. Deus disse: eu ordenei que um corvo te alimentasse. Uma das mulheres do meu escritório falou assim: você quer esse dinheiro mesmo, irmão Swag, se ele mandar? Eu falei: é claro que vou, já ficou muito tempo na mão de Satanás, deixa Deus usar um pouco aqui. Estávamos para fechar no vermelho, ali no fundo das crianças, no recurso das crianças, assim, mas é no fundo de tudo, né? Você não entende isso, David. Olha, andando apertado, viu? No dia 1º do mês, quando chegou e tínhamos que cuidar de uma forma ou de outra 50 mil crianças, todos os dias. E não sabia o que fazer, e nós estávamos, $400 mil no vermelho lá no banco. E minha secretária falou: irmão Sueco, o que nós vamos fazer? Eu fiz algo que nunca fiz na minha vida. Eu falei: faça o cheque. Pode fazer. Ela fez o cheque e mandou. Nunca faça isso, viu? E não me manda um cheque desse também não. Eu já recebi vários assim. Tem uma caixa cheia lá de cheques da fé, $100 mil. Liga pro banco, o banco fala: tá de brincadeira, né? Mas o Senhor mandou eu fazer, foi a única vez que eu fiz. E eu sabia que ia dar no jeito do banco se eu tivesse que ali me ajoelhar para aquele católico. Ai, aleluia. Católico já me deram mais dinheiro do que qualquer outra coisa, mas deixa para lá. Mas então, uma mulher na Califórnia não era salva, não conhecia Jesus, não sabia do que precisávamos. Ela era um corvo. Deus tocou ela e disse: manda $60 mil. O corretor de ações dela me ligou, ela tinha vendido algumas ações. Ele ligou falando que tinha instruções de vender $60 mil de ações. Você quer que eu mande o cheque para onde? E em 2 segundos eu dei a informação toda para ele. O que eu quero dizer? Deus usou um corvo. Deus usa corvos para ajudar o povo de Deus. Deus também é interessante que se importa com os corvos. Diz em Lucas capítulo 12, versículo 24, eu já li, você pode ler outra vez. Lucas 12, 24, considerai os corvos. No meio do versículo diz: Deus os alimenta. De uma forma ou de outra, e não é difícil de entender, Deus ama eles. E quero falar com aqueles agora que estão no pecado. Olha, tem algo em meio a isso. Quando uma pessoa que está aprofundada no pecado, sabe, no fundo do poço, e parece não haver esperança para ela, e Deus, através da sua palavra, alcança para salvá-los. Muitos de vocês me assistindo pela televisão agora, alguns de vocês estão nessa condição. Alguns de vocês, olha, dentro de você está despedaçado.
Sua mente vive estressada, ou é com drogas, ou é com a prisão das trevas, ou é álcool, ou é desejo. São 1000 coisas que estão sobre a sua cabeça até que você deixa de respeitar a si mesmo, sua decência acaba, tudo some, seu caráter some. Hoje o suicídio está mais alto que nunca. Até crianças estão se matando, criancinhas. Porque milhões estão chegando a um ponto onde pensam que ninguém se importa, ninguém está preocupado, ninguém está nem aí se eu vou morrer ou se vou viver, ninguém está nem aí se eu existir, não faz diferença. Existem milhões nessa categoria hoje, milhões sentem assim. E eu não tenho a menor dúvida que enquanto passa esse programa, sei que muitos de vocês estão nessa mesma condição e é um inferno indescritível. Na solidão do pecado. Olha, essa família chamada família de Deus, não estou nem aí, eu fico brincando de vez em quando, mencionando denominações diferentes e tal, mas olha, somos todos salvos pelo sangue de Jesus, somos filhos dele, e é a maior família. É uma família que é tão grandiosa, existe, sabe, uma camaradagem, uma unidade ali, existe um aglomerado de amor que existe ali, que é indescritível. Se eu pudesse fazer você ver, você que está perdido sem Deus, pode ser que você esteja usando tudo que tem para apostar, perdendo dinheiro em Las Vegas, tudo que você pode fazer, mas você nunca vai conhecer o que eu estou falando até que você venha para Cristo e então o amor de Deus venha cobrir a sua vida. Ah, todos que amam Ele. Você está entendendo? Olha, essa unidade de comunhão, essa alegria de pertencer, essa família do Todo-Poderoso Deus que é costurado com o amor de Deus, que eu não tenho palavras para descrever. É tão lindo que é indescritível. Não dá para explicar isso para alguém que não conhece. Alguém para te ajudar a carregar esse peso, a levantar com você, segurar sua mão, orar com você. Mas existem milhões que não têm isso. Há uma solidão em meu pecado. Uma solidão que é inimaginável. Eu estava no meu escritório um dia, um menino, digo menino, mas um jovem entrou no escritório, muito bem vestido, entrou naquela porta, nunca tinha visto ele na minha vida, me abraçou, começou a louvar a Deus, e então, depois de alguns minutos, ele me falou o que tinha acontecido com ele. Eu acho que, olha, eu não vou dizer isso porque isso não está certo, mas eu sei que nunca usei nenhum tipo de drogas que altera a sua forma de pensar na vida, mesmo sendo líquido, sendo pó, sendo qualquer tipo de coisa. Nunca experimentei nenhum tipo de bebida alcoólica, eu nunca comi nenhum tipo de pílula que viesse a alterar meu raciocínio. Então eu não sei exatamente como aquela pessoa se sente, né, que está na beira do inferno, como esse garoto esteve. Estou falando de um corvo, hein? Olha, Deus os ama, pois Deus amou o mundo. Existe uma campanha acontecendo para que homens venham para Jesus em todo esse mundo, e está ficando mais intensa do que nunca, porque estamos perto do fim. E ele apareceu ali, começou a me contar, falou: Jimmy Swaggart, eu usava as coisas pesadas, com seringa na minha veia. Ele disse: eu aplicava entre os dedos do pé e debaixo da língua. Eu tinha menos de 100 libras e eu sabia que estava morrendo. Um dia eu peguei o jornal em Sydney, na Austrália, e em uma das páginas dizem que não existem viciados em heroína já avançados em idade. Todos morrem antes de fazer 30 anos. Imagina só, quando eu li eu até tremi. Não existem pessoas que viciaram em heroína avançadas em idade, morrem antes de 30 anos. E ele disse: eu usava heroína. O pior inferno que se pode imaginar. Quando você acaba com toda a veia nos seus braços, todas as veias nas suas pernas, aplicando embaixo da língua,
Você é um homem morto-vivo e venderia a mãe por $50 para usar drogas. Desesperado ele disse: eu entrava nas igrejas, não importava qual era o tipo, eu entrava e eu ficava sentado ali olhando. Quando eles chamavam o pessoal para ir para o altar depois da pregação, alguns nem convidavam, mas quando davam eu ia até a frente, ia até lá, chorava, e eles me falavam: quando você assinar o seu nome nesse livro, tudo vai ficar bem. Aí eu saía daquela igreja várias vezes, igrejas diferentes, eu saía dali, ele falou. E ele disse que roubava mais um carro ou roubava outra casa para arrumar dinheiro para comprar mais pó branco. Estava buscando Deus, buscava Ele nos únicos lugares que eu sabia onde buscar. Eu achava que podia encontrá-lo na igreja, mas não encontrei. E olha, não é popular dizer o que eu vou dizer. Olha, não cai bem, soa como se eu estivesse querendo atrapalhar, mas escuta aqui. Eu não gosto de dizer, mas devo dizer. A maioria das igrejas nos Estados Unidos da América e no Canadá, com suas catedrais apontando para o céu, o homem que está atrás do púlpito pode ter estudado nos melhores seminários. O prédio pode ou não pode ter custado centenas de milhares ou até milhões de dólares. Pode ter todas as armadilhas espirituais da religiosidade, mas não há poder ali para libertar os cativos. Escuta o que eu estou falando. Nossas igrejas estão aqui para quê? Esses homens pastoreiam igreja para quê? Só para domingo de manhã as mulheres aparecerem ali com seus chapéus bonitos? Só isso? Para os prédios terem uma arquitetura maravilhosa, para os homens olharem e falar: olha que lindo, é para isso? Para atividades sociais? Para times de futebol? A única coisa que nos diferencia e a razão pela qual existimos não é para colocar um nome na porta ou para usar uma gravata, mas para que o poder do Todo-Poderoso Deus habite no nosso meio, para que esse poder de Deus venha libertar o cativo. Essa é a razão pela qual Jimmy Swaggart está aqui, esses pastores implorando, clamando diante de Deus. Existem bons pastores, mas não são fáceis de achar, amigo. E ele me disse um domingo à noite, com um saco de pó branco, ele falou que tinha gastado o que tinha, comprou muito e usara até morrer de overdose. Determinou que não conseguia mais viver, estava se matando, ele falou: eu ia morrer drogadão, ir para o inferno. E ele disse: dirigi pelas ruas daquela cidade e dirigi chorando. Eu dirigi chorando, lágrimas rolando no meu rosto, dizendo: Deus, é o fim, eu não aguento isso mais, é o inferno. Impuro, 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 mas Deus ama o corvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, o impuro sim, mas Deus ama. Pode estar preso nas drogas e no inferno, mas Deus os ama. Podem estar até nas profundezas, mas Deus os ama. Escuta o que eu estou te falando, Deus os ama. Santos de Deus, estamos aqui não para ser tão santos, mas para ajudar aqueles que estão perdidos e presos pelas trevas, e quando fazemos isso, então seremos santos. Deus ama as pessoas. Ele não está preocupado com os prédios, ou a cor das cortinas, ou que tipo de carro dirigimos. Eu fico cheio desses cristãos que estou declarando que eu vou ter um Cadillac. Que estupidez, isso é ignorância. Aí você consegue o carrão que você quer,
Aí a gasolina sobe e você começa a confessar que quer um carro mais barato, que você deu de entrada para pegar o carro. Estou pegando o pé de alguns agora, né? Alguns estão falando assim: amanhã à noite eu não vou voltar não. Ah, mas vai sim. Você não vai dormir nessa noite, vai sentir tão mal, porque eu estou pregando a verdade. Estou te contando a verdade. Deus ama as pessoas, Ele ama o homem. Ele ama aquele que está no chão, que está doente, está sofrendo, chamado de samaritano, um corvo. Ele ama o publicano que bate no peito e diz: Deus tem misericórdia de mim, um pecador. Ele ama o corvo. E ele disse: Jimmy Swaggart. E ele estava diante de mim, com 185 libras, bem vestido, cabelo penteadinho, chorando bastante, me contando como Jesus o mudou. Ele disse: eu estava chorando, estava para parar de orar e dizendo: Deus, chegou o fim da linha, me ajude a encontrar a verdade. Já tentei de tudo, me ajuda, Deus. Ele estava para estacionar e colocar aquela seringa cheia de heroína. Aí vi um sinal que dizia: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus batiza no Espírito Santo. Não deixaram nada de fora. Glória. Glória a Deus. Estacionou ali, estacionou na igreja, entrou, estavam cantando. Que comunhão, que alegria divina. Estou dependendo de Jesus. E ele disse que algo tinha diferente naquela igreja ali, viu? Dava para ver, quando você se conecta, você sente o choque. Aleluia. Um homem voltou e falou: irmão, você precisa de alguma coisa? Ele falou: sim, eu quero ver o pregador. Ele falou: qual deles? Aí ele contou a história e disse: eu estou viciado em heroína, eu estou um drogado a caminho do inferno, eu sou um corvo. Eu sou sujo, impuro, desprezível, preso pelo inferno, um corvo. E ele disse: Deus ama os corvos. Vem para cá. Ele se ajoelhou ali no púlpito, era domingo à noite, mais ou menos 10 horas da noite. Nem todos estão em casa domingo à noite assistindo novela, viu? Alguns estão na igreja. Aleluia. Olha só, Jesus Cristo trouxe salvação. E ele disse: Jimmy Swaggart, eu nunca estive em nada como aquilo na vida. Ele disse que era 11 horas da noite, algo veio sobre mim. E ele disse: eu não sei o que era, me deixou cair de costas. Mais ou menos meia-noite, eu sabia que estava limpo pelo sangue do Cordeiro. Eu sabia, sem dúvida alguma, eu sabia. Ele disse que um pouco depois da meia-noite, bem cedo de manhã, ele disse que levantou orando em outras línguas enquanto o Espírito de Deus capacitava, e Jesus me batizou no Espírito Santo. Ele ficou diante de mim no meu escritório em Baton Rouge, Louisiana, e disse: Jimmy Swaggart, eu já apliquei heroína nos braços, apliquei heroína nas veias, apliquei heroína debaixo da língua, apliquei heroína entre os dedos do pé, e já tive todo o melhor do inferno, mas eu nunca senti o poder como senti aquele dia, naquela noite, bem cedinho, quando Jesus Cristo me batizou no poder do Espírito Santo. Escuta aqui, irmão, é isso que a igreja precisa, é disso que nosso povo precisa, disso que nossos pregadores precisam, que nossos diáconos precisam e o coral precisa. Jimmy Swaggart, você está falando de emocionalismo. Você não sabe de nada. Eu estou falando de algo que vai mudar a sua vida, algo que vai limpar você, algo que vai pegar um corvo e mudá-lo pelo poder do Todo-Poderoso Deus. Aleluia. E eu saí dali, era 1h. Entrei no carro, dei partida no motor. Aí eu falei: não quero fazer isso mais não. Desligou o carro, pegou o pó branco, jogou no esgoto.